Fala galera, continuando aqui a brincadeira, se liga só nessa introduçãozinha aqui, ó. Eu vou te mostrar, ó. Observemos o vocábulo destacado nas frases abaixo. Não saiu o destaque, mas eu destaco aqui para você, tá? É touro nas duas, tá? Então vamos lá, ó. O touro pastava distante do resto da manada, e aquele lutador é um touro. Se procurarmos o significado desses vocábulos no dicionário, vamos encontrar que touro é um boi não castrado usado como reprodutor ou um signo zodiacal. Então você está vendo que essas duas expressões aqui, ó, entre aspas, representam o que é touro dentro de um dicionário. Então significa que até o signo zodiacal é considerado linguagem denotativa, linguagem dicionarizada. O primeiro desses significados dicionarizados é adequado à primeira frase, mas não encontramos um significado adequado à segunda frase, porque se trata de um sentido não dicionarizado, criado pelo contexto em que a palavra se insere, correspondente a muito forte, sentido também atrelado ao valor cultural do animal touro. No primeiro caso, o vocábulo designa uma realidade cuja designação está historicamente estabelecida e dizemos que é empregado em denotação. No segundo caso, do sentido momentâneo de um referente, é empregado em conotação, ou seja, em figura de linguagem. O fato é que, na prova, o camarada pode, de um lado, colocar linguagem real, linguagem literal, linguagem denotativa. Do outro lado, ele pode colocar linguagem figurada, linguagem literária e linguagem conotativa. E aí vamos buscar uma memória afetiva. Na época da escola, com certeza a tua professora destacou o D de denotativa, puxou uma setinha e escreveu o dicionário, para dizer que esta palavra era dicionarizada, ou seja, para dizer que aqui nós utilizamos uma palavra dentro do sentido original. Agora, quando você estava na escola e a professora foi falar da expressão conotativa, com certeza ela destacou o C, puxou uma setinha e escreveu o contexto, para mostrar que esta palavra estava sendo empregada num contexto diferente do seu original. Portanto, ela estava sendo utilizada fora do sentido original. Aqui nós vimos os exemplos, podemos trabalhar outros. Se eu disser que comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência, a palavra pedra aí foi empregada no sentido original. Se você abrir o dicionário, vai encontrar lá que é um substantivo feminino, que é um mineral, blá, 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 blá. Quem conhece um pouquinho mais de pedra, sabe que é aquela pedra-fogo, né? Quem conhece um pouquinho mais de obra, quer dizer, sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para poder fazer concreto. Mas se eu falar assim, ó, então foi empregada no sentido real, sentido denotativo. Mas se eu falar assim, ó, Maria é uma pedra em meu sapato. Ela não é a pedra de verdade que está ali dentro do meu sapato. Mas a associação que eu fiz é que ela é para mim como se fosse uma pedra em meu sapato. Ela é um estorvo, ela é um problema, ela é um incômodo. A Maria é um incômodo na minha vida, ela é uma pedra em meu sapato. Isso é um sentido figurado, isso é um sentido metafórico.
Então, todas as figuras de linguagem são da linguagem figurada, da linguagem literária, da linguagem conotativa. Agora nós vamos ver como rola a distribuição das figuras de linguagem. O que eu vou te mostrar aqui agora, antigamente nem era cobrado não, mas hoje em dia, de vez em quando, um avaliador quer inventar uma moda e os caras cobram. Já caiu questão diferenciando as figuras de linguagem em 4 situações. Primeiro, figura de construção ou de sintaxe. E aqui a gente já esbarra num probleminha. Como assim, Sidoca? Esta primeira aqui só vai conseguir entender de forma natural, tranquila, quem domina minimamente a análise sintática. Quem domina minimamente a análise sintática, quem sabe o que é ordem direta, ordem inversa, quem domina a análise sintática. Quem não domina a análise sintática vai encontrar um desconforto aqui agora. Então, tá vendo? Ó, você depende da análise sintática. Agora, é a construção que mais cai nas provas? Não. As 2 construções que mais caem, na verdade, são essas 2 aqui, ó. As figuras de pensamento e as figuras de palavras. São as que mais caem, tá? Mais caem. E, por fim, nós temos as figuras de harmonia ou sonoras, que caem pouquíssimo também. Quem ganha muito o universo aqui, como eu já acabei de dizer, são as figuras de pensamento e as figuras de palavras. Vamos ver uma por uma agora. Vamos começar pelas de construção. E vamos começar exatamente pela elipse. Figura caracterizada pela omissão de um termo que é facilmente subentendido. Quando a omissão ocorre após esse mesmo termo já ter sido enunciado, dizemos que há zeugma, que é uma espécie de elipse. Agora a gente só vai ver outros exemplos variados para poder massificar o nosso conhecimento, tá? Como processo gramatical, a elipse provoca que um referente passe a ser designado por um só dos termos de sua designação, o que pode levar a casos de derivação, ó, imprópria. Como bem aponta aqui o celular, que era o telefone celular. E por que uma derivação imprópria? Muito simples. Quando eu digo telefone celular, nessa expressão, telefone é o substantivo. Celular é o tipo do telefone. Então, está caracterizando aquele telefone. Não é um telefone fixo, é um telefone celular. Então, eu tenho celular como adjetivo caracterizador do telefone. A partir do momento que eu sumo com o telefone e digo o celular, a palavra celular assume basicamente a função de quê? De substantivo. E é o que a gente chama de derivação imprópria. O dente canino, que agora ficou canino. A igreja catedral, que agora ficou a catedral. O microcomputador, que agora a galera fala o micro. Eu não falo micro, eu falo computador e pronto, acabou. Então, tem a ver também com o gosto, né? Com a utilização. O documento abaixo-assinado, que agora a galera só fala o abaixo-assinado. A carta circular, que a galera só fala circular. Eu falo a carta. O membro representante, que a galera fala o representante. A caneta esferográfica, que a galera fala esferográfica. Não, eu falo a caneta e pronto. Um filme documentário, que a galera fala um documentário. Aí beleza. Além disso, em alguns casos, a elipse de um termo pode provocar o aparecimento de um novo gênero para o termo sobrevivente de uma expressão, como é o caso de a rádio, elipse de emissora de rádio. O América, elipse de time América, né? Time América. A Rio-Niterói, elipse de ponte, a ponte Rio-Niterói. O fila, elipse de cão, cão-fila. E ali o funcionário da caixa, né? Que a gente fala o caixa só. Continuando, o pleonasmo. Aqui você vai marcar um asterisco. Por que vai marcar um asterisco? Porque existe a figura de linguagem pleonasmo e existe o vício de linguagem pleonasmo. São coisas diferentes. O problema
é que o cara, quando cria a questão, o avaliador da banca, ele pode ter um domínio muito grande e entender que existe essa diferença e tratar o pleonasmo como uma figura de linguagem e o vício de linguagem, que é diferente, que a gente chama de pleonasmo vicioso de outra forma. Existe a figura de linguagem que só chamamos de pleonasmo e existe o vício de linguagem que a gente chama de pleonasmo vicioso. Mas pode ser que seja um avaliador jovem. Como assim você vai falar um avaliador jovem, Sidoca? Tem bancas pequenas, tem bancas menores, tem terceirização de trabalho. Aí, às vezes, uma banca pega um concurso. Aí, sei lá, a banca A pega um concurso, vai cobrar, sei lá, 5 milhões pelo pregão, para realizar logística, tudo, pá, não sei o quê. Aí vem uma banquinha menor, a banca B, e fala para o dono da banca A, cara, olha só, eu realizo tudo isso por 3 milhões. E aí, eu não sei se você entendeu, se o cara da banca B fala que realiza tudo por 3 milhões, significa que vão sobrar 2 milhões sem trabalho. Aí o cara da banca A aceita. Aí vai sair lá, ó, banca A realiza a prova. Mas quem está fazendo a prova é a banca B, mas quem responde é a banca A. Mas aí o que que acontece? Essa banca B, para minimizar os custos, contrata, às vezes, uma galera que não é nem informada. E aí o cara vai fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V de questões, vai tentar inventar moda, tentar inventar conceitos, daí que surgem as questões extremamente mal formuladas. Aí você olha e fala assim, pô, foi um professor de português que fez isso? Por conta desse procedimento. Isso acontece direto e isso, infelizmente, vai continuar acontecendo por muito tempo. Mas vamos entender exatamente o que é o pleonasmo, figura de linguagem. Olha aqui. Figura caracterizada pela repetição de um termo na mesma função sintática. Eu vou ampliar isso. A figura pleonasmo é a repetição de um termo ou de uma ideia no intuito de enfatizar. Então veja aqui, ó, as bonecas, eu as dei para as meninas. Veja que aqui eu tenho o verbo dar. E quem dá alguma coisa para alguém. Eu é o sujeito, o verbo é transitivo direto e indireto, e o que eu dei? Eu dei as bonecas, é o objeto direto. Para quem? Para as meninas, é o objeto indireto. Mas perceba que esse as reforça a expressão as bonecas. Então é o que a gente chama de objeto direto pleonástico. E aí uma outra informação interessante, que vai misturar com outros conceitos, é sobre a pontuação. Está vendo aqui esta vírgula, separando o objeto direto do objeto direto pleonástico? Pois bem, esta vírgula é obrigatória. Se eu retirar, eu terei um prejuízo gramatical. Aí aqui, ó, nós temos a observação. O termo as é pleonástico, pois repete na mesma função o objeto direto o termo anterior bonecas. Na verdade, as bonecas, tá? Bonecas seria apenas um núcleo deste objeto direto. Também é denominado pleonasmo no caso da repetição do mesmo significado por dois significantes diferentes no mesmo sintagma. E aí tá vendo isso daqui, ó? Descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. Nesse caso, a figura é denominada pleonasmo vicioso. Foi como eu disse a vocês, alguns autores vão encarar isso daqui como figura, de forma indistinta. Outros vão encarar como vício. Para mim, Sidoca, é um vício. Mas não importa. Você tem que avaliar a questão. Então, imagina só o cara pedindo assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta a figura de linguagem pleonasmo. E aí vem o exemplo. Pedro entrou para dentro. Pedro saiu para fora. Pedro subiu para cima. Pedro desceu para baixo. E várias outras repetições desnecessárias, como hemorragia de sangue, elo de ligação e por aí vai. Cara, é isso que você vai marcar se não existir outra repetição. A não ser que exista uma repetição de fato, como o exemplo acima,
e ele esteja ali tentando fazer uma pegadinha com o vício de linguagem. Agora, há autores que vão chamar essa repetição desnecessária aqui de vício de linguagem, tá? Aí, continuando aqui, ó, algumas dessas repetições, porém, podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Assim, ao dizermos eu vi com estes olhos, o autor do enunciado pode estar tentando dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. Assim como já caiu em prova a seguinte frase: Bento Santiago olhou Capitu com olhos de paixão. Olhou com óleo, é para enfatizar a força deste olhar. Então, a gente já matou aqui, né? Agora, em prova, o camarada gosta de brincar com o pleonasmo e com o anacoluto. Com anacoluto. E o que é o anacoluto? Ó, figura caracterizada pela interrupção de uma frase de tal modo que um termo fica sem função sintática. É como se fosse um papo de bêbado. Isso mesmo. O camarada tá falando aqui uma parada, Olá, dá meus uma apagão. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.